noite, paz do Senhor. Eu confesso que essa noite eu nunca senti, eu acho que nem a primeira vez que eu ministrei aqui, 5 minutos, 10 minutos, eu nunca senti tanto temor e ao mesmo tempo tanta convicção que essa é a palavra que Deus tem e que esse é o momento oportuno para entregar essa palavra. Por isso, irmão, nessa noite, se você pode, libera a tua expectativa, não sobre mim, mas sobre a palavra. É sobre a palavra, a verdade não repousa sobre uma pessoa. O poder, ele não repousa sobre uma pessoa, mas ele repousa sobre a verdade. Se alguém está pregando a verdade, Deus, ele vai colocar essa pessoa em um lugar de destaque. Amém? Então libera a tua expectativa agora sobre a palavra. Essa palavra pode libertar a tua vida, essa palavra pode te levar a lugares onde você nunca chegou antes. Mas libera agora a tua expectativa sobre aquilo que Deus tem nessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Versículo 8. Vamos ler rapidinho do 7, daí a gente está indo fazendo 8 aqui. Só para a gente entender um pouquinho do contexto aqui. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o 8. Amém? Todos acharam? Depois de Ezequiel. Amém? Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 6. Não, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Agora, versículo 8. Eu quero a tua atenção aqui, irmãos. O versículo 8. É aqui que está a chave. Aqui. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente no seu coração. Em outras versões vai dizer: Daniel assentou no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu quero que você diga assim comigo: resolveu Daniel, assentou Daniel, firmemente no seu coração, não contaminar-se. Amém? Pode se assentar. Aleluia! Irmãos, essa passagem aqui, ela é bastante conhecida e bastante ministrada sobre a vida de Daniel, sobre a vida de Ananias, sobre a vida de Misael, sobre a vida de Azarias, sobre quando eles foram levados cativo para a Babilônia. Mas muitas vezes nós focamos a atitude que eles tiveram ali dentro da Babilônia, deles não pegarem certas coisas, eles não praticarem certas práticas que eram comuns dentro daquela terra. Mas muitas vezes nós deixamos de lado a atenção sobre essa primeira parte aqui, do versículo 8. Note comigo: Daniel assentou no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele recebia. Então, só depois que Daniel tomou essa decisão, ele assentou no seu coração não contaminar-se. Então, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que Daniel fez primeiro? Primeiro ele renunciou? Primeiro ele disse não para o eunuco que não iria comer aquilo? Ou primeiro ele tomou um posicionamento aqui? Primeiro Daniel ele se posicionou aqui dentro. Ele resolveu no seu coração que ele não iria se contaminar. Então, irmãos, eu não sei se está baixo ou
ou se é o retorno, tá baixo, tem como aumentar um pouquinho mais? É que eu estou com a impressão que minha voz está saindo direito, não sei se... Aleluia. Aí, melhorou. Obrigado. Não é frescura não. Isso aqui parece que é ruim, né? A gente não escutar direito a voz. Então, irmãos, Daniel aqui, ele tomou essa decisão. Ele assentou no seu coração de não se contaminar. Essa decisão, irmãos, de assentar no nosso coração, é algo que precisa vir antes da nossa renúncia aqui fora. Aqui fora vai aparecer muitas coisas, muitas oportunidades para a gente se afastar do Senhor. Muitas coisas vão ser oferecidas. Mas, se a gente não resolver aqui dentro, eu vou dizer não, eu vou renunciar. Quando a gente estiver diante da oportunidade de pecar, a gente não vai conseguir dizer não. Na hora que nós estamos de frente do pecado, não é a hora que nós definimos se nós queremos aquilo ou não. Nós definimos isso em secreto. Nós definimos isso no nosso coração. Na nossa vida diária, nós definimos aquilo que nós queremos. Nós definimos aonde nós queremos chegar a partir daquilo que nós estabelecemos como padrão para a nossa vida. Aqui dentro, no nosso coração. Nesse versículo aqui, então, estão contidos dois tipos de separação. Ou de santificação. Uma que é visível e uma que é invisível. Note comigo. A separação visível foi essa que eu falei, né? O rei falou, ele determinou um tipo de comida, que todas as pessoas ali, todos aqueles jovens, que eram os jovens mais sábios, mais inteligentes, ali de Israel, que foram levar para a Babilônia, eles comessem só aquele tipo de comida, né? E essa decisão aqui fora foi de Daniel dizer, não vamos comer isso. Essa foi a decisão aqui fora. E a decisão aqui dentro do coração de Daniel, que foi realmente o que serviu de base aos olhos de Deus, para que ele recebesse o respaldo, para que quando na sequência aqui, olha, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Essa graça que Deus deu diante do chefe dos eunucos para Daniel ganhou aqui dentro. Esse respaldo de Deus, ele ganhou aqui no coração dele, quando ele decidiu não se contaminar. Se Daniel ele chegasse e dissesse que não iria provar daquilo direto para o chefe dos eunucos, o eunuco não iria aceitar aquilo. O que eu quero estabelecer aqui como base para aquilo que a gente vai falar? É aquilo, irmãos, que nós determinamos aqui, no nosso coração, no nosso íntimo com Deus, que é realmente o que nos vai dar a base para a gente renunciar aqui fora. É o que vai servir para Deus, Ele nos dá graça diante das pessoas que nós precisamos. Para chegar a determinados lugares que Deus tem para nós precisamos de outras pessoas. E para que essas pessoas, elas nos recebam e nos aceitem como nós precisamos ser aceitos, nós precisamos dessa decisão, aqui no nosso coração. É aqui que nós decidimos se nós queremos a vida ou queremos a morte. É aqui que nós decidimos se nós queremos nos limpar ou se nós queremos nos sujar. A Bíblia diz que nos últimos dias, aquele que é limpo se purificará ainda mais, e aquele que é sujo se sujará ainda mais. Será que Deus, Ele quer que alguém que está sujo realmente se suje mais? Não. Mas é que uma pessoa que ela está suja, ela já afirmou no coração dela que ela não quer se santificar. Agora uma pessoa que, por mais que a gente peque, por mais que a gente falhe, mas ela estabeleceu no coração dela, eu vou viver justamente diante de Deus, eu vou viver em justiça, eu vou viver em santidade diante de Deus. Esse vai sempre procurar a limpeza, esse sempre vai procurar a purificação, e ele vai estabelecer como um princípio, um fundamento para a sua vida, essa vida santa, essa vida consagrada a Deus. Então essa separação visível que eles tiveram aqui, ela vem da raiz hebraica Nazare. Nazare significa separar-se de. É algo visível, porque quando nós dizemos não para a bebida, quando nós dizemos não para as drogas, quando nós dizemos não, quando alguém nos convida para ir numa festa, quando nós dizemos não para o sexo ilícito, o sexo antes do casamento, é algo visível. As pessoas veem. Né? Essa é a parte que as pessoas elas veem pelo nosso testemunho, que nós estamos procurando agradar a Deus, que nós estamos procurando realmente algo diferente dos padrões do mundo. Isso é algo que toca as pessoas, né? É algo que as pessoas veem. Às vezes elas não entendem, não chamam de santarrão, de fanático, seja o que for, mas é algo que elas estão vendo, é algo que toca as pessoas. Mas o que toca a Deus
Não é aquilo que eu renuncio aqui fora. É aquilo que eu renuncio no nosso coração. No meu coração. Aquilo que eu renuncio aqui dentro. A minha predisposição a dizer não ao pecado é o que toca o coração de Deus. É o meu não aqui dentro. Então, essa separação visível, ela é chamada de Nazare. Nós podemos ver que quando Deus ele levanta Sansão, quando Deus já desde o ventre da mãe de Sansão, Sansão é alguém que é separado para Deus. Ele diz, ó, você já, desde a mãe dele já, ela tinha que se santificar. Você não vai poder beber vinho, você não vai poder fazer isso, não vai poder passar navalha sobre o cabelo do menino, porque esse vai ser santo para mim. Ele vai ser separado para mim. Então, essa separação era uma separação que qualquer pessoa podia ver. Porque Sansão tinha um baita cabelo, ele tinha 7 tranças no cabelo. Então, é algo que todo mundo via. Era algo que era visível. Só que o coração de Sansão não era um coração resolvido com Deus. O coração de Sansão, ele ainda não tinha dito não para o pecado. Por isso que quando ele se depara com algumas situações, algumas coisas, ele não consegue dizer não e ele corre ao encontro do pecado. Porque ele tinha se separado de coisas aqui fora, mas aqui dentro ele ainda não tinha dito não. Então quando apareceu uma Dalila e muitas outras apareceram ali, né? A gente vê, Sansão ele não conseguiu dizer não. Ele não conseguia ser submisso aos pais dele. Quando Deus tinha dito para Sansão que ele não tocasse em cadáveres. Mas o que Sansão faz para mostrar a força dele? Ele vai e rasga o leão no meio. Aquele leão estava morto. Quando ele fez isso, ali ele estava quebrando a aliança que ele deveria ter no coração dele com Deus. Ele estava tocando um cadáver. E ele, a Bíblia diz que ele voltou para casa e ele não contou para os pais dele. Contar para os pais, contar para alguém, confessar, tirar algo que está travando o fluir da vida de Deus em nós. Deus, Ele não quer que nós confessemos os nossos pecados diante dele apenas. Deus, Ele quer que nós tenhamos a humildade de chegar diante de uma pessoa e dizer, pequei, fiz isso desse jeito. Quando nós fazemos isso, algo é arrancado do nosso coração, algo que era um peso. A gente estava carregando aquilo, a gente tentava orar, tentava jejuar, tentava se consagrar, tentava fazer algo, mas a gente não conseguia. Mas através desse princípio de Tiago, que Tiago fala, confessai as vossas culpas, confessai os vossos pecados, uns pelos outros, para que sejais curados. Não para que sejais perdoados. O nosso perdão vem diante de Deus quando nós confessamos para Ele. Mas quando nós confessamos diante do homem, nós nos humilhamos, porque chegar diante do homem e contar algo que a gente fez de errado, não pense que é algo fácil. Não pense que é algo fácil você chegar para tua mãe e dizer, mãe, ó, fiz isso e isso. E eu não estou falando aqui, irmãos, de coisa horrenda, coisa que as pessoas... Não. Coisas que aos olhos das pessoas parecem insignificantes. Mas que nós, dentro do nosso coração, nós sabemos que é errado. Nós chegamos diante de alguém e confessamos. Aquela culpa é tirada do nosso coração. Porque Deus, Ele trabalha em 2 sentidos. É céu e terra, e terra e terra. Ou seja, relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. Não adianta eu pensar que tudo que eu preciso vai vir diretamente de Deus, porque Deus usa pessoas. Não adianta eu pensar que Deus ele vai colocar toda a unção que eu preciso para cumprir o propósito dele, todo o entendimento que eu preciso, toda a visão que eu preciso, todas as habilidades, todos os talentos, diretamente, sendo que Deus colocou um pastor sobre a minha vida, sendo que Deus colocou irmãos ao meu redor, sendo que Deus colocou uma mãe na minha vida. Né? Não adianta pensar, irmãos, que eu vou me isolar numa caverna e ali eu vou viver e vou receber tudo que eu preciso direto de Deus. Não existe isso. Não existe isso. Quando Elias se isolou, ele quase morreu. Quando Elias se isolou, ele quase morreu espiritualmente. Então nós não podemos nos isolar. Nós não podemos pensar que tudo que nós precisamos vai vir diretamente de Deus. Porque vem de Deus, mas muitas vezes através das pessoas. Nós precisamos então tirar isso do nosso coração, esse peso, esse fardo. Nem estava na mensagem isso, hein, irmãos? Não estava na mensagem. Eu garanto para você, irmãos, antes de você contar algo para alguém, é a coisa mais difícil porque mexe com o teu ego.
Você imagina um homem chegar para outro homem e dizer: eu pequei, eu fiz isso. Você sabe que o outro homem é pecador igual você, é carne, corre na nossa veia aqui, é sangue. Não é unção, não é azeite que corre na nossa unção, é sangue. Nós somos carne. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos que nós. Então você chegar diante do outro homem e dizer: ó, fiz isso e isso, não é fácil. Mas quando você faz, é algo extraordinário que acontece dentro de você. Você se sente tão limpo, a tua consciência é tão limpa naquele momento ali. E eu garanto para vocês, irmãos, não tem nada melhor que você estar com a tua consciência limpa. Você fazer as coisas sem culpa, sabe? A gente nunca vai ser aceito por todas as pessoas, nunca vai ser bem recebido por todas as pessoas. Mas se a nossa consciência estiver limpa, a gente não tem acusação nenhuma diante de Deus. Não porque a gente é perfeito, mas porque a gente crê naquilo que Cristo fez por nós. Porque a gente crê que se a gente seguir aquilo que Ele estabeleceu como padrão de vida para nós, nós vamos estar justos diante dEle, através de Cristo. Então essa separação visível, ela é uma separação externa, que todo mundo vê. Mas Jesus nos ensina em Mateus 15:11, que não é aquilo que entra pela boca, não é aquilo que entra pelos olhos, não é aquilo que entra pelos ouvidos, não é aquilo que vem até nós que nos contamina, mas é aquilo que procede do coração. É aquilo que sai do nosso coração que contamina o homem. Ou seja, se eu não permitir que Deus trate no meu coração, não adianta eu lavar as minhas mãos, que é a linguagem que ele usa aqui nesse texto. Não adianta eu me purificar exteriormente. Não adianta eu, para mostrar que estou buscando agradar a Deus, eu vim na igreja, eu participar de tudo que tem na igreja. Discipulado, estudo bíblico, e se você pode, participe de tudo mesmo. Participe. Esteja em comunhão. Deus sabe que eu não estou aqui mais por causa da faculdade, Deus sabe. Mas participe de tudo que você puder na igreja, Deus. Seja envolvido com as coisas de Deus. Nós jovens, uma palavra para solteiro é alguém que é inteiro, que é completo em Deus, totalmente consagrado a Ele, em espírito, alma e corpo. Essa raiz original ali do grego, se nós pegarmos, é alguém que é totalmente dedicado a Deus, porque você não tem impedimento nenhum. Você não tem impedimento nenhum. Você não precisa da aprovação da tua esposa para estar em um lugar. E quem é casado precisa disso, querendo ou não precisa. A esposa precisa da aprovação do marido. Como que a irmã vai ir para o monte de madrugada, sendo que a esposa disse: não vai. E ela vai. Isso é rebelião, é insubmissão. Não vai ser assim diante de Deus. Mas enquanto nós somos jovens e solteiros, nós precisamos buscar realmente estar totalmente consagrado a Deus. Consagrar a Deus o nosso espírito, consagrar a Deus a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração, os nossos sentidos, os nossos desejos, as nossas intenções, a nossa vontade. Tudo o que é em mim, bendiga ao nome do Senhor. Tudo o que é em mim, glorifique ao teu santo nome. Ó minha alma, louve ao Senhor, renda-te a Ele. Nós precisamos dizer a nossa vida, a todo o nosso ser, renda-se diante de Deus. Porque se nós entrarmos em um relacionamento, buscando a felicidade, buscando ser completo, vai passar alguns anos e nós vamos nos separar, vamos nos divorciar. Por isso que muita gente casa, muitos jovens casam por causa dos hormônios, e acaba se separando 2 anos depois, ou vive infeliz. Ai, não, agora que eu já casei. Não, mas existe restauração. Mas se você é solteiro ainda, nós temos essa oportunidade, que muitos não tiveram. E eu não estou julgando ninguém, não estou apontando o erro de ninguém. Muitas vezes por falta de entendimento, falta de maturidade, Mas se nós temos essa oportunidade, vamos nos consagrar a Deus. Vamos buscar, nos colocar diante do altar. O sacrifício que Deus aceita hoje é a nossa vida. É a nossa vida. Deus, Ele já tem tudo. Mas nós precisamos escolher se entregar para Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. Então não é aquilo que entra que contamina, mas é o que sai. Essa separação invisível ou interior, ela vem da palavra hebraica Kohodesh,
que significa separado para. Ela é invisível interior. Ela não é algo que alguém consegue ver. Apenas os olhos de Deus conseguem ver. Muitas vezes nós vamos ver as marcas que as pessoas deixam. Muitas vezes nós vamos ver o esforço que as pessoas fazem. Mas somente os olhos de Deus vão poder ver o nível de consagração que alguém está vivendo. Muitos homens de Deus, Deus mesmo levantou nessa nação. Muitas pessoas Deus levantou e colocou em lugares altos. E chegou um momento em que essas pessoas acabaram não suportando o peso da responsabilidade, não suportando o peso da unção que estava sobre a vida deles, que Deus colocou. Por quê? Porque eles se separaram aqui fora, mas aqui dentro ainda havia alguma coisa que não estava resolvida. Ainda havia algo que eles não tinham conseguido dizer não aqui dentro. E por isso a gente vê homens poderosíssimos nas mãos de Deus, como Jimmy Swaggart, né, que caiu em pecado. Se a gente for estudar a história de Kathryn Kuhlman, ela teve um tempo que ela se desviou e ela se envolveu com um homem que era casado, ficou 6 anos com ele, né? Depois ela voltou, se arrependeu e Deus usou ela como nunca tinha usado antes. Mas o que é isso, irmãos? É algo que nós não resolvemos aqui dentro. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que o coração, ele é o terreno onde Deus planta a sua palavra. Então por que muitas vezes a palavra, nós estamos aqui pregando, estamos jejuando, estamos nos consagrando e parece que não há frutos como a gente quer que tenha? Porque o coração das pessoas, o coração da igreja, muitas vezes não está limpo. Irmãos, a igreja foi chamada para ser um povo profético. A igreja é um povo profético e aquilo que nós fazemos aqui, Deus ele age. Então, o que acontece hoje? A igreja está precisando se converter. A igreja de Jesus Cristo no Brasil e na terra, ela precisa se converter. E como a igreja não se converteu, as pessoas não estão se convertendo. Nós queremos falar para as pessoas se convertam, venham para Jesus, mas se nós, a igreja, não se converteu, como que as pessoas vão se converter? Nós precisamos nos colocar diante de Deus e permitir que Deus ele trate todas as áreas que ainda estão feridas, todas as áreas que nós ainda não conseguimos dizer não. Aqui dentro, nós precisamos parar de olhar um pouco para fora e olhar para dentro. Como está o meu coração? É muito fácil dizer que um irmão, um jovem caiu em fornicação. É muito fácil eu apontar o erro. Mas será que muitos, se tivessem uma oportunidade clara de Deus colocar algo na tua frente, um banquete na frente, você ia conseguir dizer não? Será que muitos iriam conseguir dizer não? Apontar o erro é fácil. Agora, nos resolvermos realmente diante de todas essas questões que a gente sabe que interferem no nosso relacionamento com Deus e com certeza vai interferir no nosso relacionamento aqui com a terra, com as pessoas, é muito mais difícil. Então esse tipo de separação ele é produto do quê? É um relacionamento íntimo com Deus. Esse tipo de santificação é o que gera esse tipo de separação para estar com Deus, é o que vai gerar a transformação interior, a separação do coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta um compromisso exterior, mas eu preciso realmente me colocar diante da presença de Deus e permitir que Ele coloque a sua vida em mim, permitir que Ele coloque os seus princípios, os seus valores em mim, que Ele me mostre o quão ruim eu sou, o quão perverso é o meu coração. Eu preciso permitir que Deus Ele faça isso. Isso é como? Em intimidade com Deus, em comunhão com Deus. Uma vida profunda de rendição diante de Deus, onde a gente coloca diante dele todos os nossos pecados, toda inclinação para a tentação que nós tivemos durante aquele dia. Ah, mas ser tentado não é pecado. Não é pecado ser tentado. Só que
o que acontece? Se nós confessamos a nossa tentação, Deus ele dá o escape e a gente não entra em pecado. Agora, se a gente espera realmente consumar o pecado, daí, irmãos, você já feriu teu coração, você já perdeu um pouco da sensibilidade para a presença de Deus. Então a gente não precisa esperar isso. A gente precisa confessar tudo aquilo que a gente está sendo tentado diante de Deus. Né? Os casais, chegar um para o outro e dizer, ó, estou sendo tentado nisso. A outra pessoa, por sua vez, tem que ter maturidade para entender que nós somos carne, né? Que nós somos tentados mesmo. Amém? Então, quando nós entramos na intimidade, o Senhor passa a nos mostrar como está o nosso coração. Deus ele nos mostra um raio-x. Ele faz com que a gente veja o nosso interior. Um raio-x, como está o nosso coração por dentro. Nós não conseguimos ver com olhos naturais, mas Deus ele começa a nos mostrar. E então, quando eu permito que Deus trate nessa área, então a transformação exterior ela vai aparecer. Mas é apenas um resultado daquilo que aconteceu aqui dentro já. Amém? Nós, nessa questão de apenas um exemplo aqui para que a gente pegue e grave essa questão de separação exterior e interior. Né? Quando a gente se converte, a gente vem para Jesus, a gente vem todo emocionado, chora, né? A gente vem e realmente é algo sincero, é algo que Deus coloca no nosso coração. E muitas vezes a gente diz, eu te amo, né? Para Deus. Só que ainda tem muita coisa que a gente precisa ser purificado diante de Deus. O sangue dele ele nos purifica no sentido de que se a gente morrer, a gente vai para o céu. Mas a gente precisa permitir que ele trate com aquelas áreas, porque deixa ferida no coração, aquilo que aconteceu antes. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para uma linhagem de relacionamento. Um casal de namorados está namorando, está se conhecendo. E o rapaz, ele chega para a moça e ele diz, eu te amo. Esse eu te amo, será que ele é um eu te amo realmente que é algo que tem um fundamento, né, que tem uma base, ou é algo apenas emocional, algo que é apenas uma paixão momentânea? Né? Então a pessoa diz eu te amo e no mês que vem não quer mais saber do outro. Então a gente viu, né, se era algo apenas impulsionado pela paixão, pelo momento, né, ou se era algo que realmente era verdadeiro. Agora, tia, vem aqui na frente um pouquinho, por favor, porque eu usar vocês. Fica de frente dela, por favor. Fica aqui atrás. Irmãos, então nesse caso, um jovem chega para a jovem e diz eu te amo, a gente sabe que aquilo não tem realmente um peso. Agora, quando alguém... Quantos anos vocês têm de casado? Quando alguém que tem 20 anos de casado, um suportando as falhas do outro, um entendendo as mazelas do outro, um ajudando quando um chega para o outro e fala, ó, eu fiz isso, e o outro tem que perdoar. Depois de passar por todo esse processo, passar por luta junto, crises financeiras que vêm, enfermidade, um deixar de dormir, muitas vezes, porque o outro está enfermo, para servir. Você acha que eles não precisam nem dizer o eu te amo muitas vezes, basta chegar ó, e colocar o braço aqui ó, e abraçar. Esse abraço, ele não vem simplesmente impulsionado por uma emoção, mas ele vem carregado de 20 anos. 20 anos que eles estão caminhando junto. 20 anos um ajudando o outro. 20 anos um entendendo o coração do outro. Esse eu te amo, ele não vem apenas de um impulso, apenas de uma emoção, mas ele traz consigo caráter. Ele traz consigo caráter. Pelas renúncias que eles tiveram que viver, tudo que eles passaram junto. E esse abraço, ele vale muito mais que 1000 palavras. E é isso que toca o coração de Deus.
chegarmos aqui na frente e dar aquele louvorzão gostoso, igual foi hoje, né? Onde a glória de Deus vem, a presença de Deus vem, né? E a gente se emocionar, chorar, é bom, é ótimo. Agora, quando o pecado vem à porta, agora, quando as oportunidades vêm à nossa frente, quando o tempo passa e você vai conseguindo dizer não, você vai renunciando, vai entrando em um lugar em Deus de renúncia. Quando o tempo passa, então nós chegamos diante de Deus. Muitas vezes a gente não precisa dizer eu te amo, mas a gente apenas levanta a nossa mão e agradece a Ele, porque a gente sabe que se não fosse a graça e se não fosse a misericórdia dEle, a gente não estaria aqui, a gente não estaria vivo, nós não poderíamos nessa noite estar aqui agradecendo a Ele pelo dom da vida, a gente não poderia um dia entrar no céu de glória, a gente não poderia viver em comunhão, a gente não poderia ter a alegria, a paz no nosso coração. Eu garanto para vocês, irmãos, que isso vale muito mais do que um eu te amo, emocional e passageiro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós precisamos permitir que Deus purifique o nosso coração e que a partir de então a gente estabeleça como um padrão de vida para nós uma vida de caráter, uma vida de santidade, não para que os outros vejam, mas para que toquemos o coração de Deus. E a Bíblia diz, a única maneira de nós sermos transformados é pela glória de Deus. O que é a glória? É a presença de Deus. Então nós colocamos diante de Deus e nós reconhecemos para Ele a nossa falha. E Ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o meu coração. Ele vai me mostrar. Não é assim que Ele vai transformar, irmãos. Eu me coloco diante dele e Ele limpou tudo e está tudo certo. Se fosse assim era fácil. Mas é que quando eu me coloco na presença de Deus, Ele me mostra como que está o meu coração. É por isso que o povo de Israel não quis subir o monte. Por isso que só Moisés subiu. Porque se ele subisse, a presença de Deus ia mostrar como que ele estava. E eles então tiveram medo. E ele disse, não fale Deus com nós, mas fale você, Moisés. Porque se Deus falar, nós vamos morrer. A vida com Deus inclui morte. A vida só é encontrada depois da morte. Não existe vida antes da morte. Enquanto o trigo está inteiro ali, de pé, ele não tem vida. É quando o grão cai na terra e ele morre. É só então que vem os frutos. Enquanto nós estamos existindo a Deus, enquanto nós estamos tentando viver do nosso jeito, da nossa maneira, não existe fruto, não existe vida. Existe uma luta constante com a nossa consciência. Existe uma luta, mas nós não conseguimos vencer nada. Mas quando a gente permite que a morte opere em nós, dizer não, então a gente experimenta o que é vida. Enquanto Jesus Cristo caminhava na terra, e ele ainda não tinha experimentado a morte, ele pregava, ele ensinava, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Só que tem uma coisa, os discípulos dele não entendiam nada, os apóstolos não entendiam nada. Um cara que estava dizendo que estava disposto a morrer por ele, umas horas depois, o que ele faz? Dá no pé, renuncia que é servo de Jesus. Agora depois da morte, quando Jesus ressuscita e ele aparece diante deles e ele sopra o Espírito, e a partir daquele momento o Espírito Santo vem sobre o coração deles, e aquilo que Jesus estava trabalhando, labutando na terra para estabelecer no coração deles, com um sopro ele consegue estabelecer. Nós trabalhamos com a nossa força, nos esforçamos tanto, né, para fazer as coisas que deem fruto, mas tudo que nós precisamos é permitir que Deus nos leve a um lugar de morte, para que então, quando nós morremos para a nossa vontade, para o nosso ego, para a nossa carne, para os nossos projetos pessoais, então a vida vai operar em nós. Amém, irmãos? Se coloque de pé nesse momento. Eu quero essa noite chamar à frente quem quiser oração, mas em especial os jovens. Os jovens que querem decidir no seu coração dizer não.
Os jovens que querem tomar a decisão diante de Deus e diante dos homens de tocar o coração dele com a sua vida. Eu quero à frente aqueles jovens que reconhecem que são falhos, mas que querem algo de diferente, que não querem estar na terra apenas por dar. A Bíblia diz que os nossos dias são como o vento, são como a erva, eles passam muito rápido. Esse tempo difícil, esse tempo onde os hormônios estão falando tão forte, ele é passageiro, irmãos. Ele é passageiro. Mas aquilo que nós colocamos diante de Deus, aquilo que nós rendemos diante de Deus, diante do seu altar, eu garanto para vocês, ele vai gerar um peso eterno. Não é um peso passageiro, um peso de alguns dias, um peso momentâneo, mas é um peso eterno de glória, que está reservado para aqueles que escolhem dizer não, que escolhem como padrão para a sua vida, uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Eu garanto para vocês, nós vamos viver o sobrenatural que o Célio falou aqui na quarta-feira. Nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Nós vamos colocar as mãos sobre as pessoas e a vida de Cristo vai ser impartida. Nós vamos tocar a terra com o poder de Deus, mas nós precisamos tocar o coração dele. Nós precisamos de uma atitude de renúncia diante da presença de Deus. Deixe que Deus nessa noite, Ele imparta a sua vida, Ele imparta o seu coração. Deixe que nessa noite Deus te mostre como está o seu coração, como está o seu interior. E não simplesmente por emoção, mas resolva firmemente, assente no teu coração, dizer não, assente no teu coração, não se contaminar. E Deus vai honrar os seus dias sobre a terra. A tua família não será a mesma, a tua casa não será a mesma, a tua descendência não será a mesma. Os teus filhos irão herdar a tua fé, os teus filhos irão herdar a unção que está vindo sobre a tua vida. Mas determine no seu coração dizer não.
Sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós, vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós, vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem sobre nós, com teu sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós, vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós, sopra sobre nós, como em sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós. Todos rendemos a Deus diante. Reina sobre nós, reina sobre nós, como em Pentecostes, sopra o teu Espírito, vem em nós, sopra sobre nós, teu Espírito, reina Senhor.
Pai, cada vida que aqui está, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, eu anulo agora, Pai, toda ação do reino das trevas, Pai, para tentar roubar a semente que foi semeada, em nome de Jesus Cristo,